Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, tia Denise espera que esteja todo mundo muito bem. E hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade às nossas aulas de história com o nosso conteúdo. Na nossa aula anterior, tia Denise disse para vocês que nós iríamos estudar a ocupação do território por meio do comércio. E aí nós íamos listar, íamos ver três grupos importantíssimos que praticaram o comércio e que ajudaram na ocupação do nosso território. Então, tia já explicou para vocês o primeiro grupo, que foi o grupo dos bandeirantes, aqueles que tinham o objetivo de encontrar indígenas para escravizar e também encontrar pedras preciosas como ouro. É tanto, que foram os bandeirantes os primeiros a conseguirem encontrar ouro aqui no nosso país. E hoje nós vamos ver os outros dois grupos, que tem um que é bem conhecido de vocês. O primeiro, os tropeiros, esse tia Denise vai explicar, e os vaqueiros, que tia Denise também vai explicar, mas você já sabe mais ou menos aí qual é a função, de um vaqueiro, qual é o trabalho de um vaqueiro. Então, vamos começar aqui pelos tropeiros. Bom, essa imagem que está aqui no quadro, que tia Denise colocou representando os tropeiros, também está aí no livro de vocês, então vocês podem acompanhar, tá certo? Vamos lá começar. Os tropeiros eram grupos de homens livres e escravizados. Como os bandeirantes lá anteriormente tinham descoberto ouro e eles descobriram em um local onde hoje nós conhecemos como Minas Gerais, que naquele tempo não era habitado, não tinha casas, não tinha pessoas morando ali, eles precisavam ficar lá para poder explorar as minas de ouro, mas tinha um grande problema. Como era que eles iam se alimentar? Onde era que eles iam conseguir medicamentos, ferramentas para trabalhar? É aí que entra esse grupo aqui. Esse grupo, os tropeiros, formado por homens livres e escravizados, trabalhavam no transporte dessas mercadorias e desses instrumentos para a região das minas. Então, eles levavam alimentos, ferramentas das regiões que tinha para as regiões que não tinham. Eles eram uma espécie que, se a gente for comparar hoje, de caminhoneiro. Quem é que leva e traz os produtos, os alimentos? Os caminhoneiros. Agora, os tropeiros aqui que faziam esse papel lá no passado, eles não utilizavam caminhão, até porque não existiam. Eles utilizavam burros e mulas, principalmente mulas, porque é um animal muito mais resistente. Então, no lombo das mulas, eles carregavam mercadorias, mantimentos para as pessoas que moravam, que estavam explorando as minas, ferramentas, remédios, enfim, eles tiveram um papel importantíssimo. Uma rota, dos tropeiros muito conhecida foi o Caminho do Viamão. Era uma rota que eles faziam. Essa rota saía de Rio Grande do Sul até a cidade de Sorocaba, em São Paulo. Quando chegava em Sorocaba, eles pegavam utensílios necessários, alimentos necessários e continuavam a viagem para a região das minas. Essas viagens, elas eram muito longas e muito perigosas. Muitos acabavam até morrendo nessas viagens, porque os caminhos tinham muita lama, os caminhos eram muito esburacados, tinham abismos, então as mulas muitas vezes se quebravam e era uma viagem de fato perigosa e muito cansativa, tá certo? Então esse grupo aqui é o grupo dos tropeiros e não esqueçam, a principal rota feita por eles era o Caminho do Viamão, que saía do Rio Grande do Sul para a cidade de Sorocaba, em São Paulo. O nosso terceiro e último grupo, sim, pessoal, outro detalhe também. Aí você diz, mas tia Denise, como os tropeiros contribuíram para a ocupação? Como essas viagens eram muito longas, muitas vezes, eles tinham que parar para descansar. Então, quando estava em um tempo muito chuvoso, por exemplo, eles faziam essas paragens em determinados locais
e passavam muito tempo naqueles locais, esperando o tempo de inverno, por exemplo. Passavam até 6 meses. Então, ao longo do tempo, esses locais, né, foram ficando mais movimentados e se tornando assim vilas, né, povoados e, consequentemente, cidades. Muitas cidades formadas hoje, principalmente nessa rota do Viamão, do caminho do Viamão, foi graças aqui à ação dos tropeiros. E agora sim, vamos para os vaqueiros. Como vocês sabem, os vaqueiros, né, um grupo de homens, de pessoas que trabalham diretamente com a pecuária. Tia Denise, o que é a pecuária? A criação de gado. Lá inicialmente, eles começaram a criar gado perto do litoral, que era onde ficavam as plantações de cana-de-açúcar. Só que surgiu um grande problema. O gado estava pulando a cerca ou quebrando a cerca, invadindo as plantações de cana-de-açúcar e destruindo todas as plantações. Então, o rei de Portugal, na época, não gostou nada disso e criou uma lei proibindo essa criação de gado próximo às plantações de cana-de-açúcar. Foi aí, então, que os vaqueiros, né, os donos também do gado, resolveu trazer o gado aqui para o interior, para a nossa região, que antes nem era povoada ainda. Havia apenas pequenos grupos de indígenas que tinha sobrado, né, depois de todo aquele processo de invasão de Portugal. Então, eles trouxeram o gado aqui para o interior. E o mais interessante, eles se fixaram principalmente próximos a rios, como por exemplo o Rio São Francisco, para ajudar na questão da alimentação do gado, o pasto era melhor, né? Também pelo abastecimento de água, tá certo? E eles também formaram vilas e depois cidades, principalmente aqui no nosso interior, tá bom, pessoal? E eles eram muito importantes porque eles forneciam carne, leite, assim como hoje, né? O gado ainda fornece carne, leite, e naquela época era muito importante também o couro retirado do gado. Então, a gente finaliza, né, os três grupos, os bandeirantes, os tropeiros e os vaqueiros, todos com suas características próprias e sabendo como todos contribuíram para a formação do nosso país. Agora, tia Denise vai dar continuidade na aula com a correção da atividade da aula anterior e também com uma nova atividade que tia Denise vai fazer junto com você, tá bom? Então já pega aí o seu livro e o seu lápis para você acompanhar. Vamos lá! Então, meus queridos, vamos dar continuidade à nossa aula com a correção da atividade do livro da página 57, que foi a atividade que tia Denise passou na aula anterior. Vamos lá. Observe a pintura e leia a legenda para responder às questões. A legenda diz assim: Combate aos botucudos, litografia de Jean-Baptiste Debret. A pintura mostra um conflito entre bandeirantes e indígenas do Planalto Paulista. Então, aqui nós temos, né, bem claro, na pintura e também, né, na legenda, um conflito entre bandeirantes paulistas e indígenas, porque, como nós sabemos, um dos objetivos dos bandeirantes era capturar indígenas para servirem como escravos. Vamos para as questões. Lembrando que as questões, as respostas, devem ser escritas no seu caderno. Não precisa escrever perguntas, porque as perguntas já estão no seu livro, mas as respostas devem ser registradas no caderno. Letra A. Qual acontecimento é representado na pintura? É representado uma situação de conflito entre bandeirantes paulistas e indígenas do Planalto Paulista. O conflito está acontecendo na mata. Então, como nós podemos observar na imagem, né, esse conflito está acontecendo na mata e há, por parte dos bandeirantes, armas de fogo.
É tanto que a gente vê o uso delas, né? E até a fumaça. Letra B. Quais eram os objetivos das bandeiras? Capturar indígenas e encontrar ouro, prata e outras pedras preciosas. Letra C. Quem eram os bandeirantes? Eram grupos de colonos, pequenos comerciantes e aventureiros, lembrando que a maioria desses colonos eram paulistas. Entre eles, havia pessoas com ascendência indígena e europeia, além de alguns poucos colonos europeus. Feita a correção da página 57, que a Denise vai fazer junto com você atividade relacionada ao conteúdo que nós vimos na aula de hoje, os tropeiros e os vaqueiros. A atividade está na página 58 e 59. São apenas duas questões. Então, vamos lá para a segunda questão da página 58. Qual foi a importância dos tropeiros para o desenvolvimento de algumas cidades? Então, você já escreve aí no seu livro. Nos lugares de pouso das rotas dos tropeiros, desenvolveram feiras e vilarejos, que mais tarde deram origem a cidades. Como tia Denise falou para vocês, muitas vezes por conta de condições climáticas, os tropeiros eles passavam até 6 meses em um mesmo local, para poder deixar passar, por exemplo, o tempo chuvoso. Então, esses locais, né, ao longo do tempo, foi se tornando mais habitado, com mais pessoas, e se transformando em vilarejos, em cidades bem depois, e que hoje, né, faz toda a diferença, porque se não fosse essas paradas, se não fosse os tropeiros, quem sabe essas cidades nem existiriam. E essa imagem que você está vendo aqui ao lado é a imagem representando uma viagem de tropeiros, né, em mulas, burros, que tia Denise também mostrou na explicação da aula, só que aqui está com uma melhor visualização. Vamos para a terceira questão, que está na página 59. Quais foram as consequências do deslocamento dos rebanhos de boi para o interior? E a Denise explicou para vocês que inicialmente os rebanhos eram criados no litoral, mas começaram a invadir as plantações de cana-de-açúcar. Então, os vaqueiros tiveram que levar os bois para o interior, ou seja, afastar, né, das plantações. A imagem também é a que nós vimos na aula e que aqui está em uma melhor qualidade para vocês. Então, vamos ver a nossa resposta, que a Denise fez em forma de pontinhos nessas consequências para você entender bem. Primeira consequência, o estabelecimento de fazendas de gado no interior. Segunda consequência, a abertura de rotas entre o litoral e o sertão, ou seja, a abertura de caminhos, né, onde as pessoas, a partir daquele momento, podiam frequentar tanto o litoral como o interior por meio daquelas rotas, por meio daqueles caminhos. E por último, tia Denise destacou a formação de povoados, que logo após se tornaram em vilas e depois cidades. E como nós sabemos, hoje o nosso interior é bem povoado e tem muitas cidades. Muito bem, meus amores, terminada a nossa aula de hoje, e a Denise quer deixar um lembretezinho aqui para você. Fez a correção e fez as duas questões, tá certo? Fotografe essas duas questões, que foi a nossa atividade de hoje, e envie novamente na plataforma para a tia Denise poder registrar sua presença. Não deixe de enviar, que a tia Denise estará aguardando, tá bom? Muito obrigada pela companhia de todos, um beijinho, um abraço e tchau, tchau!